chega aqui cheio. Chegue nesse lugar cheio. Porque se encher de Deus não é uma prerrogativa ou não é uma consequência de um culto. Para que você seja cheio de Deus, você precisa buscar, precisa ter uma vida para que isso aconteça. Porque às vezes o culto dá errado. Por que o culto dá errado? Porque às vezes a gente chega vazio. Você pode até, dependendo da ótica, sair daqui vazio, mas você não pode chegar vazio. Você tem que chegar cheio. E eu vou falar um negócio aqui que pode ser uma heresia para alguns, ainda que seja de coisa ruim. Mas chega cheio. Ainda que seja de coisa ruim, porque às vezes tua vida está destruída. Mesmo assim. Porque às vezes você não tem nada de bom para trazer. Traz o que você tem. Aqui a gente faz a triagem. A gente não, os anjos vão fazendo a triagem. O importante é você chegar aqui com alguma coisa para colocar os pés do altar. Se você tiver alguma coisa para colocar os pés do altar, eu tenho certeza que a maioria aqui tem condições de trazer coisas positivas. E o que a gente colocar os pés do altar, Deus vai trabalhar de forma sobrenatural na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Malaquias 3,10 diz assim: tragam todo o dízimo ao depósito do templo ou à casa do Senhor, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Uma promessa. Isso aqui é uma promessa, um desafio que Deus está gerando para mim e para você em relação à nossa vida financeira. Traga os dízimos, seja fiel. Outro aspecto que a gente está vendo: as pessoas estão, acho que a gente pode dizer, né, Rose? Estou perguntando a Rose, que ela é tesoureira. Caiu pela metade, dízimos e oferta, porque as pessoas não estão vindo no culto. Muitas pessoas não vêm e não dizimam. Muitas pessoas não vêm e aí a gente tem um feedback. Se a pessoa não está vindo do culto e ela não está sendo fiel nos dízimos e ofertas, o que houve com essa pessoa? Ela se perdeu? Ela, né? O que houve? Será que ela se perdeu? Claro, tem pessoas que não vêm e traz o dízimo, mas a maioria, os dízimos e ofertas aqui caíram 50%, não só aqui, em todo o campo. E eu não estou cobrando de você, não. Eu quero só te despertar para que você compreenda a necessidade de ser fiel. A necessidade de entender Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não terei falta de nada. O Senhor está fazendo chegar. O Senhor está com as comportas do céu abertas sobre a nossa vida. Eu aprendi isso com o Peter. Desde quando o céu abriu pela primeira vez, não fechou mais. Porque existe uma igreja que clama ao Senhor. Então a bênção está vindo. Nós estamos sendo abençoados. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Há necessidade de nós mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor. Agora é o seu momento de oferta. Mas eu quero incentivar você a não simplesmente ofertar um valor. Sabe, como quem pega 10, 15 reais, 3, 2, 50 centavos, não importa o valor, mas que pega aquilo ali, tipo assim, eu tenho que ofertar, né? Faz isso não. Entenda que isso é a sua semente. Entenda que você precisa semear isso. Entenda que quando você semeia, você está semeando a vida de alguém. E a semente, ela nunca, se você plantar uma semente de milho, por exemplo, vai nascer uma espiga com 1 milho? Não. Alguém aqui já contou quantas espigas vem num milho? Oi? Quantos milhos tem na espiga? Alguém já contou? Obrigado. Ninguém nunca contou. Entendeu? Semeie. E Deus vai te abençoar. Ele vai fazer com que a sua semente germine. E se ela germinar, você vai alcançar coisas
extraordinárias da parte de Deus. Feche seus olhos, erga seu envelope aos céus. Eu quero orar pela sua fé, por você, na verdade. A gente não ora pela oferta. A oferta a gente entrega ao Senhor, consagra ao Senhor. E consagrar ao Senhor é então simplesmente entregar a Ele. Agora eu quero orar por você, pela sua vida financeira. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, toma, Deus, a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui nas tuas mãos. Ministra sobre eles o teu querer, a tua graça. Entra com providência a vida financeira. Entra com providência, Senhor, a dispensa dos teus filhos. Pai, aos projetos e sonhos que cada um tem aqui. Os objetivos que cada um tem trilhado, traçado diante de ti, Senhor, para ter uma vida financeira equilibrada, para verdadeiramente alcançar algo que seja claro, sólido, Deus. Entra com poder e autoridade, porque para ti, Senhor, não há crise. Para ti, ó Deus querido, não há dificuldade. Para o Senhor não há problemas. Na verdade, a crise, a dificuldade é a oportunidade para o Senhor agir de forma sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Então aquele, Senhor, que está aqui e que está no campo do empreendedorismo, Deus, que tem um negócio próprio, que tem, Senhor, um objetivo, Deus querido, de crescer, de avançar, ó Deus, e que quer abrir uma empresa, ou que já abriu uma empresa, e que trabalha de uma forma, Senhor, particular. Pai, entra com providência e ministra a tua graça sobre a vida dessa pessoa, que o resultado do trabalho seja agradável aos seus olhos, porque se o resultado do nosso trabalho for agradável aos seus olhos, com certeza será em relação ao nosso. Aquele filho, filha, Senhor, que está aqui, Deus, que é funcionário de alguém, que trabalha para alguém, Senhor, que depende de uma empresa, que está ali, Senhor, tem o seu horário, que precisa bater ponto, que precisa marcar ali, Senhor, a sua entrada e saída, e vai dali extrair talvez só um salário ou um pouco mais, alguns talvez até menos que isso, mas o Senhor tem poder para multiplicar isso. O Senhor tem poder para fazer, Deus querido, com que a vida financeira da tua igreja, do teu povo, seja algo diferente, tão simplesmente porque nós servimos a ti, tão simplesmente porque compreendemos o princípio da semeadura, tão simplesmente, ó Deus querido, porque verdadeiramente nós confiamos e aguardamos a ti, pela fidelidade, Senhor, do coração dos teus filhos, nos dízimos, nas ofertas, Senhor, pela fidelidade do coração dos teus filhos, em reconhecer que é o Senhor quem provê todas as coisas. Então entra com providência e ajuda os teus filhos, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Vamos à palavra, o Wallace vai ministrar. Seu envelope você vai ficar com ele mais um pouquinho. Final do culto você deposita na taça, está ali no final, perto do diácono Devani. Se ligue na palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, boa noite. Quando o pastor Vanderlei falava de semeadura aqui, engraçado é que às vezes você planta o milho, mas você vai comer o derivado dele, vai comer uma canjiquinha. E muitas das vezes a gente semeia algo e além do que a gente semeia, a gente ainda vem algumas coisas derivadas daquela semente. Uma vaca, ela pode te dar leite, mas pode te dar um requeijão, pode te dar muitas coisas. Esse é o poder que a semente tem, aplicada no lugar certo, aonde Deus quer que você lance a sua semente. Eu vou trazer uma palavra essa noite. Deus colocou no meu coração uma semana mais ou menos, e eu, pela misericórdia dele, consegui alinhar. Se encontra em Números 13. Eu vou ler um versículo em Números 13 e 3 versículos em Números 14. Números 13, 30. Depois eu vou ler do 14, do 6 ao 9. Minha versão talvez seja um pouco diferente da maioria dos irmãos, talvez. Posso ler? Amém? Números 13, 30. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la.
14, do 6 ao 9. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra, que produz muito leite e mel, e a dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os vencemos como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenham medo deles. Amém? Curve sua cabeça agora, vou orar. Senhor Deus, louvado e agradecido seja teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor. A mensagem é minha, porque o Senhor me deu, Senhor. Mas a minha mensagem, Pai, coitado de mim, não tem poder, Senhor Deus. Mas a tua palavra sim, Pai, tem poder para mudar, para transformar, Senhor. E através da mensagem simples, Pai, que vai ser ministrada essa noite, Pai, eu quero encorajar os meus irmãos, Pai, de acordo com a tua palavra, Pai, que está escrito nesse livro aqui, Senhor. Que eles venham ter a mesma visão desse homem, Pai, de Caleb, Senhor. Que eles venham ter a mesma convicção, Senhor Deus, desse homem, Pai, de Caleb, Senhor. Porque muitos viram, Pai, muitas coisas, mas ele viu e tinha convicção, Pai, de que eles poderiam tomar posse daquela terra, Senhor Deus. Pai, que não seja a minha mensagem, mas a tua palavra, Senhor Deus, que venha fluir nesse lugar e falar de acordo com aquilo que cada um, Pai, precisa e compreende, Pai, entender essa noite, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém. Eu aprendi que a mensagem é minha, porque foi Ele que me deu, mas a palavra é dele. Então é com muito temor no coração e muita, não sei, hoje está diferente, hoje eu estou diferente. Eu acho que vai fluir uma água diferente aqui essa noite. Mesmo que você não entenda da onde vai vir, não crie suas expectativas em mim. Crie na palavra de Deus que vai ser ministrada. Porque eu não tenho poder para nada. Quem tem poder é Ele. Ele faz da maneira dele, a hora que Ele quiser, aonde Ele quiser. Talvez você vai ouvir aqui, seu coração pode estar duro, mas como um sopro, o Espírito Santo pode fazer com que você venha entender e compreender o que vai ser liberado, fazer entender e compreender o que está escrito aqui, da maneira que vai mudar a sua vida e vai transformar a sua vida. Pastor Vanderlei disse aqui dos jovens da praça lá. Eu por muito tempo eu vivi uma vida rebelde aí, em relação aos meus pais, as minhas mães, meus pais, a minha mãe, nunca fiz mal a ninguém, mas enquanto ele falava ali, é interessante que hoje se eu puder, antes eu virava a noite à base de droga. Se eu chegasse num lugar, numa rave, e não tivesse droga lá, para mim aquilo tinha acabado, não tinha nada, a minha vontade era vir embora, podia ir daqui para o Rio de Janeiro. Se chegasse lá não tivesse droga, para mim não tinha graça. E hoje interessante é que eu conheci uma palavra e um Jesus que é melhor do que tudo isso que eu já vivi. E eu fico a noite inteira acordada, falando dele, conversando com ele, falando para as pessoas dele, conversando com as pessoas sobre ele. E hoje é assim, é prazeroso para mim estar aqui. No início do culto eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, Ele é você. É você. Eu falei, mas eu não tenho nada. Tem sim. Libera isso que está dentro de você. Libera a simplicidade e a verdade com excelência nesse lugar.
que não é você, é a minha palavra. É a minha palavra, é a palavra dele que tem poder para transformar a sua e a minha vida. Creia mais na palavra dele. O título da mensagem é se comprometa com Deus da promessa e não só com a promessa. Porque o interessante é que muitas das vezes nós estamos tão focados na promessa que a gente esquece do Deus da promessa. E como esses homens aqui, que foram escolhidos 12 líderes, 12 espias, líderes de cada tribo. Talvez não eram os príncipes daquela tribo, mas eles tinham um espírito de liderança, eles lideravam alguma coisa naquelas tribos. E interessante que eu fiquei pensando que, por serem líderes, não eram qualquer pessoa, não era simplesmente alguém da tribo, mas eram pessoas inteligentes, pessoas fortes, pessoas que entendiam o que era para ser feito. E Deus fala para Moisés enviar 12, e foi escolhido os 12. Engraçado é que a gente olha dentro da igreja assim, tá todo mundo junto aqui. Estamos todos nós aqui. Não sei quantos tem aqui, mas se tivesse 12, talvez um só está olhando para um lugar e 11 está olhando para outro lugar, como esse texto diz. E eu fiquei pensando que os 12 faziam parte da promessa. A promessa era para os 12. É o que acontece muitas das vezes na minha e na sua vida. A promessa é para nós todos. Mas só que eu entendi que quer saber quanto de Deus você tem na sua vida? É o quanto de comprometimento você tem com Ele. Isso sim, você vai entender e compreender quanto de Deus você tem na sua vida. Porque eu posso estar aqui, posso estar em qualquer lugar. Eu entendi que Ele está comigo, Ele mora dentro de mim. Então a hora que Ele fala assim, para. Eu choro no carro, eu choro em casa. Eu estava escrevendo lá hoje, estava chorando, porque o lugar é dele, é tudo dele. Se Ele mandar, eu tenho que fazer e obedecer. E isso vai agregando mais, isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais cheio, mais cheio. E às vezes a gente chega aqui com algumas promessas que Deus liberou sobre as nossas vidas. Mas hoje eu quero te encorajar a você ter mais comprometimento com Ele. Porque no final vocês vão entender o que eu quero deixar aqui através da palavra dele. Eu entendi que eu procurei no dicionário comprometimento, ato ou efeito de comprometer-se, envolvimento. Aí eu procurei comprometer-se, obrigar por compromisso, envolver. Mas o que eu achei mais interessante é se expor a perigo, perda, pôr alguém em má situação, tomar compromisso. E quem hoje está exposto, quem hoje está disposto a se expor ao perigo pela palavra de Deus? Quem hoje está exposto a colocar alguém em má situação, porque Deus mandou você fazer isso? Não é colocar má situação aqui não, com o microfone na mão e... Não, é chamar o cara, a pessoa em algum lugar e falar assim, poxa, você precisa melhorar. Esse dia eu estava falando com o Peter ali. Quem anda comigo, vê que eu estou errando e não me fala que eu estou errado, desculpa a expressão da palavra, mas é um vacilão. Porque ele tem poder para fazer com que eu fique melhor. Porque muitas das vezes eu posso estar fazendo algo e achando que está certo. Achando que aquilo está certo, está certo. Pastor Vanderlei, toda vez eu pergunto nele. Vou sair daqui e depois eu mando mensagem para ele. Porque eu creio que ele é autoridade sobre a minha vida. Então o que ele falar, está falado e ponto final. Eu tenho que melhorar. Se eu tiver que melhorar algumas áreas, eu vou melhorar. Mas enquanto das vezes a gente anda com muita gente e faz parte de um ciclo de amizade, ou talvez de uma congregação, de uma igreja,
e nós estamos no erro, estamos enxergando algo de forma diferente, e as pessoas não fazem nada para que nossos olhos venham se abrir, para entender e compreender o verdadeiro evangelho. Porque essa semana eu falava ainda com um rapaz, ele chegou a ser quase um padre, mas ele não gosta de evangélico. E eu conversava com ele, falava com ele da situação, como é que era, e conversava com ele. E falei com ele, irmão, eu não sou, quem me chama de evangélico é a revista Veja. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu falei com ele que eu não acredito no evangelho que eu compro um tênis de R$1.000 e não consigo dar uma cesta básica para quem está dentro da igreja e precisa. Eu não sirvo o evangelho que eu ando num carro 2021 e o irmão dentro da igreja está precisando do botijão de gás, não tem nada para comer, eu não posso ir lá. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho da Bíblia. E eu estou aqui hoje para te encorajar a se comprometer com o que Deus tem colocado no seu coração. Porque talvez a gente fica no meio de um círculo de amizade que, em vez de estar te impulsionando para você se expor ao perigo, não, ele está te segurando. Porque você se expor ao perigo é perigoso para ele, entendeu? Você se expor ao perigo não é vantajoso para ele. Mas o mais interessante é que quando o Senhor te impulsiona a você se expor ao perigo, pode ir, que a certeza é como Caleb disse aqui no verso 30, vamos lá, é certo que tomaremos essa terra, vamos nos expor àquele perigo, vamos buscar. E quantas das vezes a gente, mais interessante que eu estava anotando em casa, eu anoto numa folha, depois eu passo para o tablet, é que muitas das vezes a gente desiste da promessa de Deus, só nem chegamos a enfrentar a situação, só encontramos, só deparamos com aquela situação, a gente já desiste. A gente não tem disponibilidade, não crê, não se compromete com a palavra de Deus ou com aquilo que foi liberado para enfrentar aquela situação. Se Deus falou que eu vou chegar lá, eu vou chegar e ponto. Só que muitas das vezes aí eu começo a arrumar artimanhas para querer cortar aquele problema, aquela situação, para chegar lá na frente. Enquanto Deus quer te ensinar com aquele enfrentamento daquele problema, algo para lá na frente você administrar a situação de outra forma. E muitas das vezes não, você está querendo inventar maneiras de chegar sem enfrentar. Não tem como. Você pode até chegar, mas você não vai conseguir alcançar a plenitude que Deus deseja que eu e você conseguimos aqui na terra, enfrentando o nosso problema, enfrentando a nossa situação. Nós estamos aí com o Paulinho lá, tem mais gente, que tem um menino lá de Olaria, o Rogério também está com um problema no fêmur. E interessante é que o Rogério um dia argumentava com um rapaz que leva ele ao Rio, que depois que ele passasse isso tudo, ele ia começar a valorizar o filho e a esposa, porque até então ele não valorizava. Olha o problema que ele precisou enfrentar para entender e compreender que o filho dele e a esposa dele precisava dessa atenção. E eu tenho entendido e compreendido muitas coisas que eu vejo, que eu posso não precisar viver uma enfermidade para valorizar aquilo que realmente Deus quer que eu valorize. E que não isso é loucura. Evangelho é loucura. Porque se eu estou aqui hoje com esse microfone na mão, ministrando essa palavra, que assim, todo mundo está olhando para mim assim, apavorado.
assustado, não sei, essa é a minha percepção. Mas eu creio que o Espírito de Deus está comunicando com você da maneira que você precisa entender, da maneira que você precisa ser transformado, da maneira que você precisa mudar. Porque se eu estou aqui hoje, eu mudei muito, irmão. Mudei e preciso melhorar cada dia mais. Cada dia mais. Eu costumo dizer que Deus sou o melhor para Cristo sempre, mas entendendo, compreendendo que para Deus, seu melhor sempre pode melhorar. Porque talvez a gente chega num nível, como o pastor Vanderlei falou, que a gente acha que a gente é... esse movimento da igreja está acontecendo por causa de mim. Não. Deus não precisa da gente para nada. Deus não precisa de ajuda, Ele precisa de comprometimento. Se você se comprometer com Ele, com aquilo que Ele tem liberado, com aquilo que Ele tem falado, você vai ver como que você vai ser transformado. Como que você vai ser ferramenta de transformação para quem anda com você. Essa semana um rapaz falava comigo de Jonas. E eu trabalhei com ele um tempo. E eu encontrei ele parando no carro. Ele, pô, estou estudando sobre Jonas, não sei o quê. E assim, eu acho muito maneiro que o Jonas, semana passada, acho que eu falei isso na quinta-feira, Jonas se arrependeu e confessou para aqueles caras: sou eu, o mar está assim por causa de mim, me joga na água. E através daquele arrependimento, me joga lá, todo o barco se converteu. Todos os homens fizeram promessas em servir ao Deus de Jonas. Aí eu fiquei pensando, olha só, como que o meu testemunho, o nosso testemunho pode fazer com que as pessoas venham ver Cristo de forma diferente, ver Cristo da maneira que realmente Ele quer que nós venhamos testemunhar dele. E aqui foram esses 12. E se a gente parar para olhar no mesmo texto de Números 13, a gente vê, eu percebi duas visões diferentes. 13, 31 e 33. À vista dos que estavam olhando só para a promessa. Eu anotei aqui. Qualquer dia eu vou ter mais intimidade com esse negócio aqui. 13, 31 e 33. Eu anotei aqui: à vista dos que estavam olhando só para a promessa. Esse vem depois que Caleb fala aquele texto que eu li no começo ali, que vamos lá, vamos em frente, vamos tomar essa terra. 13, 31 ao 33. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto dele, nós nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Interessante é que, mais um pouquinho à frente, deixa eu só me localizar aqui. No mesmo texto, acho que é antes um pouco, eles falam sobre a terra. Números 13, 27. Que a mesma terra este foi o relatório que dera a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que há nela.
Contudo, o povo que vive lá é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vivos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, zebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Aí depois Caleb se intromete lá e fala: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Se você parar para analisar, a promessa estava sobre todos eles. Porém, Caleb, em Números 13, teve essa ousadia de entrar na frente ali, falar para o povo ficar quieto e declarar para eles: não, vamos lá, o povo não pode. Aí lá em Números 14, que eu li no início também, quando Josué aparece. E até então eu falei, poxa, mas no 13 só Caleb e no 14 Josué e Caleb. Aí hoje eu estava anotando lá e o Espírito de Deus falou comigo assim, ele tentou convencer os 11, transmitir a mesma visão que ele teve para os 11, mas só Josué, que junto com ele rasgou as vestes aquele dia e declarou que aquela terra era sim a terra prometida. E eu fiquei pensando, falei, poxa, que doideira. Não, eu nem me aprofundei na teologia não, mas eu falei assim, o Espírito falou comigo claramente: vá com a sua visão e tenta convencer o máximo de pessoas que você conseguir. Mesmo se você não conseguir, não desista, não pare. Eu não sei que o período que passou, se passou alguns dias ou foi do 13 ao 14, mas Deus falava comigo assim, ele tentou convencer os 11, mas só Josué que abraçou a ideia dele. E muitas das vezes a gente fica tentando convencer muita gente a aceitar esse Jesus, a caminhar do lado desse Jesus, a ser transformado por esse Jesus, quando na verdade, será que nós estamos buscando sermos transformados para chegar nesse nível de convencimento, para chegar nesse nível de declarar e algo acontecer na vida daquela pessoa que está junto com a gente? Como que está o nosso testemunho? Como que está a nossa vida? Às vezes é fácil a gente declarar, mas essa semana eu estava pensando lá, a Bíblia fala que se eu falar mal do meu irmão, eu já o matei. Eu tenho que parar de matar as pessoas, gente. Se eu falar mal do meu irmão, eu estou matando ele. Eu já o matei. E muitas das vezes a gente está num grupo conversando, e talvez a gente está falando mal de uma pessoa. Eu sou um assassino, eu preciso melhorar. E às vezes a gente não demora a entender e compreender isso. E às vezes é o que falta para Deus liberar sobre a minha e a sua vida algo que está oculto. A gente parar de matar os outros, parar de querer ser, porque é fácil a gente apontar o erro dos outros e a gente reconhecer o nosso é difícil. É o mais difícil que tem. Mas eu tenho tentado a viver de forma comprometida com Deus, a um tal nível que hoje eu entendi, lendo isso aqui, porque eu não tinha ainda, quem te vai lendo, Deus vai falando, que eu quero ser como Caleb. Eu quero ser como Caleb. Vocês vão entender por que no final. Por que eu quero ser como Caleb. Deus não precisa de ajuda, e sim de comprometimento com Ele. Porque quando estamos comprometidos com Ele, deixamos de viver por resultados e começamos a viver por convicção. Obedecemos e ponto.
Porque quantas das vezes a gente vive uma vida com Cristo, mas por resultado? A gente está feliz porque eu me cobro muito isso. Às vezes eu dobro o joelho em casa para orar e falo assim: meu Deus, se eu estivesse enterrando meu pai hoje, será que eu estava te agradecendo porque o Senhor é bom? Se eu estivesse enterrando um filho hoje, será que eu estaria te agradecendo porque o Senhor é bom? Porque é fácil a gente agradecer Ele, a gente, tá feliz, alegre, quando tá tudo bem. E eu tenho entendido uma coisa, que essa semana um rapaz brincou comigo lá, eu até respondi ele, de brincadeira também, mas, lancei a semente. Eu falei com ele: rapaz, tenha uma convicção no seu coração. Você tem que viver como se ganhasse 1.000, dizimar como se ganhasse 2.000 e viver como se ganhasse 10. Porque isso aí está dentro de você, não está dentro das circunstâncias, não. Está dentro de mim, de você. A gente entender e compreender. Eu falei que a coisa mais barata que a gente tem é o dinheiro. Jesus me comprou e te comprou, não foi com dinheiro não, irmão. Foi com sangue. Foi com sangue. E muitas das vezes a gente está derramando sangue por causa de dinheiro. Muitas das vezes a gente está matando as pessoas por causa do dinheiro. E o mais maneiro que às vezes eu escuto algumas pessoas falar, que eu acompanho, é que aquilo que a gente briga aqui embaixo, se mata lá, a gente vai andar em cima dele, vai pisar. Só que a gente está muito comprometido com a terra. A gente está muito comprometido com esse tempo que é limitado aqui. Quando na verdade a gente tem que estar comprometido com a vida eterna. Quando na verdade a gente tem que estar comprometido em alcançar a salvação. Porque lá sim, lá nós vamos viver eternamente. Isaías fala que, Isaías capítulo 1, algum versículo 19, não sei. Se quiseres me ouvires, me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Só que a gente tem que entender e compreender: o que é melhor para mim, talvez não é melhor para o Islã. Melhor para ele é outra coisa. O que é melhor para mim, não é melhor para minha esposa. E a gente talvez muitas das vezes está querendo o que o outro tem. Está querendo buscar o que o outro tem. Eu acho interessante quando Jesus pergunta para aquele cego: o que te queres que eu te faça? Eu fiquei pensando assim, se é hoje de repente, o cego vai falar assim: pô, eu quero a muleta que fulano de tal tem. A muleta dele é 2012. A muleta dele é 2020, eu quero uma 2021, que eu quero ser melhor do que ele. Ele nem ia querer saber de visão. E é muitas das vezes o que está acontecendo com a gente. A gente não quer saber de enxergar o que Deus quer que a gente enxerga. A gente só quer enxergar aquilo que é prazeroso para mim e para você. Aquilo que é interessante para mim e para você. Só que quando a gente depara com as primeiras situações de muitas promessas para a nossa vida, a gente só vai de encontro, a gente não enfrenta. A gente já desiste, já começa a fazer dificuldade. E tem um grande problema, que aqui vai falar, que o que eles começaram a declarar lá, todo o povo creu neles, no que eles falaram. E eu e você, nós temos crido em quem? Na maioria ou na minoria? Porque aqui eram 10 contra 2. O povo creu na maioria. Eu e você estamos crendo em quem? Estamos ouvindo a quem? Porque muitas das vezes a gente está com a maioria. A gente está com aquele que tem mais quantidade, ou a gente está com aquele que tem um pouco mais talvez de teologia, um pouco mais de condição financeira, quando na realidade Deus quer que você tenha mais comprometimento com Ele. Porque talvez um dia você vai ser maior do que esse que você está querendo acompanhar, você está querendo entender, você está querendo compreender. Quanto que na verdade Deus quer que você entenda e compreenda Ele. A Bíblia fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quando eu orava pelas crianças aqui, eu pedia
temor sobre a vida dessas crianças, sabe por quê? Porque eu quero sobre os meus filhos que os segredos do Senhor sejam revelados sobre a vida deles. Lá em casa a gente costuma falar com eles que às vezes a gente vê muita gente, não, meu filho vai ser isso, meu filho... Não, nós vamos orar. Meu filho vai ser o que Deus mandar ele ser. Meu filho vai ser o que Deus direcionar para ele ser. Porque muitas das vezes a gente se estuda, se compromete com algo para ter um recurso financeiro, quando na verdade você vai ser infeliz. Dinheiro traz felicidade? Traz momentos de felicidade. É como a droga. A droga me trazia momentos de felicidade, mas quando eu chegava em casa, é porque eu joguei tudo fora, rasguei. Eu escrevia tanta coisa, mas eu tive momentos de felicidade há algum tempo atrás, quando eu ainda estava na onda. Muitas das vezes eu chegava da rave, sentava na mesa assim, ficava conversando com a minha mãe, porque lá em casa era assim, eu fingia que falava a verdade, ela fingia que acreditava, e a gente vivia bem. Mas eu ficava lá conversando com ela, mas eu nunca desonrei meu pai e minha mãe, porque eu sempre tive uma visão de comprometimento com os meus pais. Eu podia sair na sexta-feira do serviço, se eu não fosse para casa eu ligava para eles e falava: mãe, tô indo lá pro Sana, vou voltar só domingo, tá bom? E às vezes a gente não quer ter esse comprometimento com Deus, porque eu falei quinta-feira aqui, no Antigo Testamento eram escolhidas pessoas para carregar a arca, e a presença de Deus era manifestada só naquela arca. Hoje eu estou vendo um monte de arca aqui, só que é diferente. É a arca, a minha arca que escolhe carregar a presença dele. Sabe por quê? Porque a presença dele não vai habitar de qualquer maneira na vida de quem está de qualquer maneira. A presença dele não vai habitar na vida de quem está na contramão do evangelho. Talvez você pode até estar colhendo alguma coisa, mas no final eu vou falar com você que algo que talvez você já até saiba, mas você não entendeu ainda, não compreendeu. Queria eu que você já entenda e compreenda. Mas aí, Josué e Caleb, como eu acho que Caleb que convenceu Josué de que com certeza eles iam tomar aquela terra, porque Deus era com eles, porque Deus já tinha declarado sobre a vida deles. Só que aqueles outros 10 viram as dificuldades. Não sei qual era o interesse deles, mas eles viram a dificuldade. Eles viram um impedimento que aquilo não era para eles. E interessante, irmão, é que eu estava pensando aqui, que depois eu continuei lendo, mas o povo ouviu os outros 10, ou seja, a maioria. Números 14, 10 e 12. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel sobre o tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vão deixar de crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Eu vou ferir esse povo com pragas, e não serão mais herdeiros, mas de você farei um povo maior e mais forte do que este. Interessante é que quem ouviu a maioria não entrou na terra prometida. Quem ouviu a maioria morreu no deserto. Quem ouviu a maioria não chegou lá. Depois aqui, continuidade do texto.
quem ouviu a maioria não entrou na terra prometida. E interessante é que aqui fala então que então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos. Mas a quem que Deus foi falar? Muitas das vezes a gente está vendo a presença gloriosa dele aqui na igreja, mas você tem ouvido a voz dele? Ele tem falado com você? Porque não adianta nada a gente estar aqui nesse movimento, nesse mover, mas você tem ouvido a voz dele? Ele tem falado com você? Porque aqui fala que a presença gloriosa do Senhor apareceu à tenda do encontro a todos os israelitas. Todos viram, mas só quem ouviu ele foi Moisés. E hoje, irmão, o véu se rasgou. Ele fala comigo, fala com aquele que está lá fora no bar. Agora, se ele quiser falar, ele fala. Porque ele não depende de eu fazer 24 horas no jejum. Não estou fazendo apologia contra não, tá? Mas ele não depende de eu ficar 60 horas orando para curar ninguém, não. Se ele quiser, ele cura, usa um que está lá fora agora no bar. Essa semana eu vi um rapaz falando lá, que eu acompanho, que eu vejo também, que ele falou que foi numa igreja e chamou as pessoas à frente para orar por cura, só que Deus mandou ele, cada um orasse um pelo outro. Aí eles começaram a orar, todos eles foram curados, só que teve um jovem que começou a chorar. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Ele falou assim, é a primeira vez que eu entro na igreja. A primeira vez que ele entrou na igreja, Deus usou ele para curar e ele foi curado. Aí eu vou achar que eu estou aqui dentro, eu sou melhor do que aquele que está lá fora? Eu vou achar porque eu estou aqui dentro, eu sou melhor do que o cristiano que dorme com aquele cachorro lá no SASE? Eu sou pior do que ele. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer e muitas das vezes eu não faço. Muitas das vezes eu sou omisso com o que eu tenho que fazer. Muitas das vezes eu não vou adiante no que eu tenho que fazer, porque eu não tenho tanto comprometimento com Deus como eu deveria. E eu estou querendo bater naquele que está lá fora. Eu estou querendo bater naquele que adulterou. Eu estou querendo tratar com raiva, com violência aquele que está errado. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho tentado, tenho procurado melhorar cada dia mais. E não abro mão, eu falo direto. Não abro mão da visão que Deus tem me dado. E eu aprendi uma coisa, irmão. A visão que Deus tem te dado, a visão que Deus tem me dado, não compartilhe com qualquer um, não. Compartilhe com aquele que tem a mesma visão que você. Porque talvez aquele que não tem a mesma visão que você vai frear a visão de Deus para você. Porque se a gente parar para analisar, quem jogou José no poço? Foram os irmãos. Quem matou um outro lá? O primeiro homicídio da Bíblia foi um irmão que matou o outro. Toma cuidado, irmão, com quem você compartilha, com quem você conversa o que Deus tem colocado no seu coração. Porque eu entendi, eu falo que às vezes na hora da oferta, a Bíblia fala que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Entenda bem, talvez quem está plantando e regando na sua vida, está impedindo o crescimento do Senhor na sua vida. Porque você tem criado sua expectativa naquela pessoa e não em Deus. Enquanto aquela pessoa está bloqueando o crescimento na sua vida. Porque um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O crescimento vem dele, o crescimento não vem de mim. O meu crescimento não é meu, é dele. Se eu tenho entendido, compreendido coisas que até então eu não entendi e não compreendia, é porque ele tem gerado isso em mim. Mas eu quero mais comprometimento com ele. Eu quero mais comprometimento com a palavra dele. Porque não adianta nada eu vir aqui, levantar minha mão ali, chorar e agradecer a Deus. Acho que tem uns dos profetas pequenos que fala: chega de rasgar sua veste. Rasgar a veste, que eu entendo que é isso. Você vir na igreja, você chora, chora, rasga o seu coração. Porque aquele que abriu a ferida é poderoso para fechar. Rasgue o seu coração diante dele. Não adianta você vir para a igreja e rasgar suas vestes, não. Veste a gente bota outra.
Veste a gente coloca outra. Agora o coração não, o coração quem vai tratar, quem vai cuidar vai ser Ele. Rasgue seu coração diante dEle. Começa a pedir a Ele: Senhor, eu quero ver como o Senhor quer que eu veja. Eu quero enxergar como o Senhor quer que eu enxergue. Eu quero andar onde o Senhor quer que eu ande. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Muitas das vezes eu sou mal interpretado pela minha opinião, mas eu não abro mão da minha visão. Eu não abro mão do que Deus tem colocado no meu coração. Sabe por quê? Tem dado certo para mim. Tem dado certo para mim. E talvez o que dá certo para mim não vai dar certo para você. Mas eu fui chamado para isso, não para pregar, não para estar aqui falando, mas para fazer o que eu tenho feito. E tem hora que eu paro assim e eu fico pensando, falo: poxa, eu não acredito que eu estou alcançando esse nível, porque isso não tinha no meu coração, mas Deus plantou no meu coração isso. E o que eu fiz? Eu enfrentei os meus medos, eu enfrentei as minhas dúvidas, e estou chegando mais perto dele, mais próximo daquilo que ele quer que eu seja. Porque a gente fala assim: ah, mas eu estou melhorando. Você está melhorando sim, só que você pode melhorar mais. Você pode melhorar mais. Aí no verso 11, Moisés começa a tentar convencer a Deus de perdoar aquele povo. E o Senhor disse a Moisés, no 11 não, perdão, no 13. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre ele, e quem vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo esse povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois o Senhor é lento em se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz a consequência do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoe os pecados desse povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Moisés tenta convencer ele a Deus. E em parte ele consegue, porque no verso 20 Deus fala para ele: e o Senhor então disse: eu os perdoarei como você me pediu, mas certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei a dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que prometi, nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Eu tenho o maior temor no meu coração de tratar Deus com desprezo. Porque talvez você pode estar vivendo algo que você está colocando a culpa no diabo. Mas é Deus que está fazendo você viver isso. É Deus que está fazendo você enfrentar isso. E talvez você pode estar desprezando o que Deus tem colocado diante de você. Porque você acha que você não é digno de viver aquilo. Você acha que você não era necessário você estar passando por aquilo. Essa semana eu fui buscar o carro na oficina e desci a pé, saí de casa e falei: Deus, se eu estou mesmo alinhado com o Senhor, eu vou pegar uma carona. Desci, cheguei a pé lá, não peguei nenhuma carona. Só que no meio do caminho ele falou assim: o mal dessa geração é isso, Wallace. Quando eles me fazem uma pergunta e eu não respondo, eles acham que a promessa não vai chegar. Eu entendi, compreendi que vai ter processo na minha vida que eu vou ter que caminhar. Processo na minha vida que eu não vou pegar carona com nada.
eu vou ter que prosseguir adiante até chegar no meu destino. Mas entendendo e compreendendo que nós precisamos ser diferentes e comprometido com Ele. Aí agora eu vou voltar para finalizar. Deus falando de Caleb. Olha só que lindo isso. Eu falei, caramba, cara, que doideira. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e os seus descendentes tomarão posse dela. Interessante é que a atitude tem versão que fala que ele teve um espírito diferente. Eu entendi que o espírito que estava nele fez com que ele enxergasse de forma diferente. Fez com que ele entendesse e compreendesse aquilo de forma diferente. E infelizmente a maioria não acreditou nele. Infelizmente a maioria talvez achou que ele estava ficando maluco. E quantos de nós, às vezes, muitas pessoas olham para a gente e falam assim: você está ficando doido. Eu falo, eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu amo esse Jesus demais. E faço o que ele falar comigo, eu faço. A doideira que ele mandar, eu faço. Eu falo às vezes coisas que eu falei aqui esses dias, a gente tem mania de declarar que tudo é dele. Então para ele nada tem preço. Se a gente fala que tudo é dele, para ele nada tem preço. A hora que ele te pedir algo, se você tiver condições de fazer, faça. Porque se você declara que tudo é dele, por que na hora de fazer você vai ficar assim, mas isso é caro? É dele, é tudo dele. Faça. Faça. Faça porque ele é poderoso para suprir aquilo tudo que você tem colocado diante dele. Um dia eu vi um jovem, para finalizar, eu vi um jovem na rua que eu gastei um dinheiro com ele. Eu não estou falando isso aí porque quem me conhece de perto sabe, não estou falando isso para mim, eu gastei um dinheiro com ele. E eu falei, poxa Deus, eu investi na vida desse menino, não adiantou nada. O Espírito Santo falou comigo assim na hora: Wallace, esse é o maior investimento que você está fazendo hoje, é esse. Porque você não está juntando tesouro aqui na terra, não, você está juntando tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói. Aí você vira para o empresário hoje e fala assim: qual o maior investimento que você pode fazer hoje? Ele está tão comprometido, empresário da igreja, ele está tão comprometido com as coisas da terra, que ele não tem coragem de investir R$100 talvez. Ele paga R$300 para o carro dele ficar na garagem, enquanto tem pessoas dormindo na rua. Ele não tem coragem talvez de, esse mês eu vou botar meu carro dormir na rua, e esses R$300 eu vou investir no alimento, numa coberta para essa pessoa. Que evangelho é esse? Que visão é essa? Eu vim aqui te encorajar essa noite a você prosseguir. Se Deus tem prometido algo para você, não enfrenta, irmão. Não olha e fala, não faz igual esses caras não. Enfrenta porque Ele é poderoso para fazer você passar por aquilo ali, lá na frente, você entender e compreender por que você passou por aquilo ali. E para finalizar, eu estava sentado ali e estava pensando, Moisés foi escolhido para levar o povo, né? Para conduzir o povo. Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu. E quantos líderes a gente tem visto hoje aí que tem se julgado melhor do que muitas pessoas. E talvez tenha matado muitos que estão sentados aí. Mas Moisés não viu, ele só viu. Ele não entrou por quê? Porque ele não obedeceu o que o Senhor falou. Aí eu te pergunto, saiu água da rocha ou não saiu? Deu certo, não deu? Mas ele não entrou na terra prometida. O que eu aprendo aqui? Talvez nem tudo que está dando certo na minha e na sua vida é porque é misericórdia de Deus. Ele fez sair água daquela pedra porque tinha um povo que precisava beber. E se você olhar esse contexto desse povo, tudo que acontecia, eles reclamavam. Só reclamavam. E talvez é por isso que eles deram ouvido à maioria. Porque eles achavam que a maioria tinha razão. Aí eu anotei aqui embaixo aqui,
Quem você tem escutado? Quem você tem obedecido? E a quem você tem sido fiel? Seja comprometido primeiramente com Deus da promessa. Não se comprometa somente com a promessa, porque talvez você está tão comprometido com a promessa que quando aquilo se cumprir na sua vida, Deus da promessa não vai ter tanto valor, mais como deveria ter. Aí eu notei aqui embaixo que nós venhamos buscar viver na terra, mas que venhamos ser guiados pelo céu, porque essa é a única maneira de alcançarmos um comprometimento com o Senhor verdadeiro. Eu costumo falar em casa que Deus tem me levado para uma simplicidade, uma excelência, uma verdade tão grande, irmão, você não tem noção. Quem está perto de mim, quem está junto comigo, entende o que eu estou falando. E é uma coisa que eu falei com o pastor Vanderlei: amor, graça e dignidade é o tema da igreja aqui. Se você não tiver simplicidade para amar, não adianta. Se você não tiver excelência para manifestar a graça, também não vale a pena, porque a graça é dom de Deus, então merece toda excelência minha e sua. E se você não tiver verdade para gerar dignidade, você está perdendo seu tempo, porque eu posso gerar dignidade na vida de alguém por gerar, mas eu quero gerar dignidade na vida das pessoas com verdade, porque eu quero ver aquela pessoa mudar, eu quero ver aquela pessoa ser transformada. Eu quero alcançar um dia, chegar a ter condições de poder pagar a faculdade. Eu quero chegar um dia e poder ter condições de fazer muitas coisas, mas verdadeiramente, não para que meu nome seja exaltado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus só tem poder para multiplicar aquilo que a gente não retém. Aquilo que a gente retém, Ele não vai multiplicar. Ele não vai multiplicar. Vou parar já. Eu não sei se eu vou ser mal interpretado, mas eu vou falar. Talvez a gente vê muito evangélico assim: ah, mas eu sou dizimista fiel. Esse é o problema. Você é dizimista muito fiel. Você conta até as moedinhas. E você acha que você só dizimando, você não precisa fazer mais nada. Vá um pouco mais além, irmão. Traga a sua oferta. A minha oferta eu trago de casa. Eu propus no coração de trazer uma oferta todo domingo, um valor. Durante a semana não, eu boto na hora. Mas todo domingo eu trago a minha oferta de casa. E Deus tem me honrado, irmão. Deus tem me abençoado de forma sobrenatural. Eu tenho vivido hoje... Eu costumo dizer que eu não preciso e não mereço, mas é uma lei do céu. Enquanto você for semeador, enquanto você for abençoador, a torneira não vai fechar, porque o mesmo que abre, fecha. E essa noite eu queria que você saísse daqui mais comprometido com Deus da promessa, e não se atentasse muito para a promessa, porque talvez você pode se perder no caminho. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Fique de pé. Existem momentos em que o princípio do Senhor, ou a vontade dele, é nos reposicionar. E reposicionar muitas vezes vai gerar confronto. E a gente precisa ser confrontado pela palavra, confrontado por tudo aquilo que o Senhor propõe para a nossa vida. Porque o objetivo maior, meu e seu, é chegar no céu. Nosso objetivo maior é alcançar um momento, ou uma condição, melhor dizendo, não um momento, mas uma condição em Deus, sabe? Está em Deus. Eu tenho dito que o habitat natural meu e seu é no Senhor. Se eu sair dele, eu não consigo sobreviver. Se você pegar um animal terrestre e colocar ele na água, ele não vai sobreviver. Se você colocar um animal aquático e colocar ele na terra, ele não vai sobreviver. Assim é um homem. Eu tenho que estar ligado em Deus. Se eu sair de Deus, se eu me distanciar do Senhor, eu não consigo sobreviver. Não tem como fluir, não tem como conquistar, não tem como fazer
Absolutamente nada. E o que classifica ou declara que eu estou em Deus é o quanto eu sou confrontado. Sabe que a gente erra muito em achar que quando estamos muito felizes, conquistando tudo, sendo abençoado em tudo, estamos satisfeitos com tudo, há uma alegria tamanha na nossa vida, a gente acha que nessa hora e nesse momento é a única forma de estarmos em Deus. Só que às vezes é o oposto, porque pensa Deus perfeito, puro, santo, onipotente, onipresente, onisciente, sustentador de todas as coisas, diante de alguém imperfeito. O que vai ficar em evidência? É a nossa imperfeição. Apóstolo Paulo chega um determinado momento que ele começa a questionar a si mesmo e a dizer: poxa, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço. Há uma lei em mim, eu não consigo seguir esse negócio, eu estou todo perdido. Em outro momento ele diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu penso que está forte, que eu estou forte, aí é que eu estou fraco. Por quê? Porque estar em Deus vai mudar radicalmente a lógica humana em nós. Então, às vezes, quando você está sendo confrontado, é que você está perto de Deus. Quando, na verdade, você está sendo macerado, sabe? Você está perto de Deus. Deus está movendo, está tratando na sua vida, está tirando e arrancando coisas que não pode estar, e isso automaticamente vai doer. E a gente nessa hora nem sempre consegue reconhecer Deus presente na nossa vida, mas eu quero dizer, Ele está presente em nome de Jesus. Quero orar com você, vamos terminar. Quero que você saia daqui confrontado sim, mas motivado a fazer algo além, a se entregar um pouco mais, a buscar um pouco mais, a não desistir da vida, não desistir daquilo que Deus tem gerado no seu coração, a não desistir da sua fé, a não desistir da proposta de Deus para a sua vida, a não desistir de se humilhar, a não desistir de depender do Senhor, a não desistir de se entregar ao Senhor a cada dia e instante, a não desistir de ser motivado por Deus, mesmo que essa motivação te leve ou te coloque em posicionamentos completamente diferentes do que você está acostumado. Talvez a motivação que o Senhor está gerando para você vai fazer você sair da zona de conforto. E você não quer sair da zona de conforto, porque na zona de conforto você se sente seguro, obviamente, mas o Senhor está dizendo: vá um pouco mais além. Vai um pouco mais além. Eu vou te mostrar quem eu sou, mas você precisa ir um pouco mais além. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça. Entendemos, ó Deus querido, o Teu chamado. Compreendemos, Senhor, que há uma proposta para cada um de nós, como servos, filhos, filhas. E o que nós queremos, Senhor, é nos adequar à Tua vontade. Então, em nome de Jesus, continua o Senhor falando no coração de cada um. Continua o Senhor ministrando a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira-nos, ó Deus querido, da nossa zona de conforto e nos leve, Senhor, a desafios maiores, mas desafios que vão provar a nossa fé, desafios, ó Deus querido, que verdadeiramente vão revelar a nossa dependência em Ti, independente do tamanho do inimigo, independente do tamanho do problema que vamos enfrentar. Existe sobre a nossa vida uma palavra, existe sobre a nossa vida, existe sobre cada um aqui uma promessa, Deus. Então que verdadeiramente, Senhor, nós não venhamos viver por resultados, esperar resultados, mas vivermos a realidade da Sua promessa e entendermos, Senhor, que precisamos nos mover a direção a qual o Senhor tem apontado para cada um de nós, mesmo que isso gere dores, mas se o Senhor está à frente, como o Senhor disse, a nação de Israel, em determinados momentos, que o Senhor não iria à frente do povo, porque o povo era obstinado, e o Senhor poderia matar a todos pela obstinação do coração, mas houve alguém ali, Senhor, como fora ministrado essa noite, que intercedeu pelo povo, que buscou, Senhor, atrair a Tua presença em direção àquele povo, e nós queremos, Senhor, atrair a
tua presença, porque nós não vamos dar nenhum passo se o Senhor não estiver conosco. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos caminhar se o Senhor não estiver conosco, nós não sabemos orar se o Senhor não nos dirigir, nós não sabemos, Senhor, nos posicionar se o Senhor não nos conduzir. Então, em nome de Jesus, fica com teu povo, fica conosco. Ouça as nossas orações, o nosso louvor, receba o nosso louvor. Receba, Senhor, a súplica de cada um aqui. Entra com providência a necessidade dos teus filhos. Por mais duro que possa ser o coração de alguém que aqui está, o Senhor tem o poder e a forma certa para tocar nesse coração, para penetrar nesse coração e fazer com que ele mude. Toca no meu coração, toca na minha vida, toca na minha família e nos ajude a sermos transformados, a adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, a reconhecer a Tua autoridade sobre a nossa vida. E ao reconhecer a Tua autoridade sobre a nossa vida, Senhor, Deus querido, que nós possamos ver que a nossa vontade não é nada, mas muitas das vezes, Senhor, ou muitas vezes, estamos tão pautados na nossa vontade, naquilo que é importante para nós, nas nossas opiniões, e as nossas opiniões não interessam. O que interessa é a Tua vontade e o Teu propósito. O nosso querer não interessa, o que interessa é o Teu querer em relação à nossa vida. Então fala conosco, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, desperta o Teu povo, ensina-nos, ó Deus querido, a verdadeiramente compreendermos a realidade da Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos resistência, ousadia, coragem, graça, não para enfrentar